Para que a gente possa ter uma alta produtividade sustentável, a gente precisa fazer o melhor uso possível do tempo. Nós não conseguimos aumentar o número de horas, mas nós precisamos fazer um gerenciamento para alavancar o potencial de tempo que a gente tem, aproveitar melhor as horas do nosso dia. Para isso, eu selecionei aqui para vocês 10 princípios de ouro da alta produtividade, baseado em três grandes conceitos: o essencialismo, Get Things Done e as 4 disciplinas da execução. A gente vai colocar na nossa curadoria a indicação dos livros e também vídeos desses autores, para que você que precise, queira, possa continuar essa jornada de aprendizado. Eu vou comentar aqui, então, cada um desses 10 princípios. E olha, é consolidado na teoria, mas eu também pratico esses princípios na minha vida, tá, gente? Então, eu não estou trazendo aqui só o que eu tenho visto nos livros, artigos e estudos. Eu trago o que realmente funciona na minha vida enquanto empreendedora e que funcionou ao longo dos meus 17 anos da minha carreira executiva em grandes multinacionais. Então, vamos conversar um pouco, eu vou colocar aqui para que vocês possam visualizar comigo esses princípios de ouro. Vamos lá. Vamos ver aqui. Assim fica melhor a visualização para vocês. Primeiro princípio: busque fazer menos com mais impacto. Fugindo daquela equação que a gente conhece tanto do mais com menos. O que isso significa? A gente conseguir explorar muito mais a fundo as possibilidades, as oportunidades, entender de fato os problemas para que a gente possa resolver a causa raiz e não apenas ficar tratando os sintomas. Para isso, a gente precisa investir tempo para entender as opções que a gente tem disponível, para a gente conseguir fazer uma fase de divergência um pouco maior, para que na hora de convergir e agir, a gente não tenha um modo de apagador de incêndio, de bombeiro. A gente realmente consiga focar naquilo que mais importa, que mais agrega valor. Então, como Pareto, né, 80-20, investir 20% das coisas que trazem 80% do resultado. Nem sempre vai ser assim matemático, mas enquanto líder, a gente precisa ter essa intencionalidade de onde a gente vai investir o nosso tempo para que, com menos trabalho, a gente tenha mais resultado. É aí que está o verdadeiro sucesso, a verdadeira alta produtividade, alta performance. Para isso, a gente precisa aumentar ou fortalecer o nosso discernimento, para que a gente possa falar sim ou não com convicção e sem culpa. Então, vamos definir de fato os nossos trade-offs, o que a gente ganha, o que a gente perde, de forma intencional, e não fazendo pequenas concessões por omissão, porque aí a gente vai perdendo o empoderamento sobre a nossa agenda, sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões. Isso não pode acontecer. Para que a gente consiga consolidar a nossa grandeza, a gente precisa ter essa consciência e poder de escolha. Poder do que eu vou dizer sim, poder do que eu vou dizer não. E aí, claro, com respeito, consideração, coragem, assertividade. A gente precisa priorizar o que é importante antes que se torne urgente. É uma grande máxima. Então, se a gente pensa nos quadrantes de Eisenhower, a gente precisa focar no quadrante 2, importante não urgente, porque é aí que estão as nossas batalhas verdadeiramente que agregam valor e que, se não forem feitas por serem importantes, não forem feitas a tempo, vão se tornar urgências que a gente vai fazer com menos qualidade, porque a gente vai ter menos tempo para investir nessas atividades. A gente também precisa ter a consciência e explorar mais a fundo os problemas e as opções antes de engajar na execução da solução. Então, a gente precisa criar o hábito de não sair fazendo, de não sair
reagindo impulsivamente, sim parando, refletindo, fazendo boas perguntas. A gente precisa, para ser uma liderança inspiradora, engajadora e que realmente consegue criar um futuro promissor, é, pensar estrategicamente. Não dá para a gente seguir fazendo só porque a gente sempre fez ou sempre foi assim. A gente precisa de verdade ter esse momento de pensar, de refletir, de questionar o status quo para que a gente possa fazer coisas melhores. Mapear de forma proativa oportunidades e buscar, sempre que possível, antecipar os problemas. Eu lembro que uma vez eu estava passando no corredor da Nike e eu ouvi uma pessoa dizendo assim: é problema do futuro? Deixa para o futuro, deixa para o seu eu do futuro resolver. Eu já penso diferente. Eu acho que isso se adequa bem à preocupação, porque 85% das nossas preocupações não dão em absolutamente nada, são só fumaça. Mas se a gente está pensando proativamente em situações, em riscos, em contextos, em tendências, puxa vida, a gente está se antecipando e sendo proativo, estratégico, e com isso a gente pode evitar situações futuras de problemas que podem ser, inclusive, mais complexos, mais difíceis de resolver. A gente não pode usar nossa mente para armazenar coisas, armazenar listas de tarefa, armazenar pendências. Por quê? Porque a nossa mente não foi feita para isso. A nossa mente, ela foi feita para imaginar, para criar, para resolver. Então a gente precisa usar a nossa mente para tirar coisas da nossa mente e ter um sistema externo confiável que funcione. Então, por exemplo, manter e-mails no inbox. Então, eu li e deixei ali. Por quê? Porque eu sei que em algum momento eu preciso voltar e fazer. Não, não, não dá. O inbox não é um lugar de a gente manter lista de tarefas. Então, a gente pode usar um Trello da vida, o OneNote, não importa, mas a gente processa o que chega de diversas fontes, então WhatsApp, mensagem, Teams, e-mail, e a gente coloca num repositório de gestão, em que a gente vai ter uma noção de tudo que está chegando de demandas, então tudo que a gente tem para fazer, e dos nossos projetos, porque se nós somos líderes inspiradores e que estão co-criando o futuro, não é só de demanda externa que a gente vive, a gente está criando demanda também. Então, para que a gente consiga ter um controle mais geral sobre isso, um lugar onde tenha tudo ajuda muito. Reserve tempo para pensar e trabalhar de forma focada durante o seu dia de trabalho. Gente, se a gente depender só das nossas horas vagas fora do expediente de trabalho, que eu acho também isso bem demodê, mas é, a gente precisa de tempo, a gente precisa de tempo de qualidade para a gente pensar. A gente precisa de tempo entre reuniões para que a gente enderece as responsabilidades, os afazeres que foram mapeados durante uma reunião. Porque senão a gente entra numa reunião e entra em outra, no final do dia você sai esgotado, querendo se jogar no sofá, porque você não tem mais energia para nada, você fala, que dia improdutivo, eu não fiz nada. Você fez mil coisas, mas não fez coisas que te levassem ao encontro daquilo que você realmente está buscando, da sua ambição, da sua visão, conectado também ao legado que você quer deixar. Então, a gente precisa ter esse tempo produtivo com foco, né? Talvez não seja o mundo ideal num primeiro momento, mas coloca ali uma hora, pelo menos, reserva esse tempo para que você possa, inclusive, de repente, sair ali da sua estação de trabalho para que não tenha nenhum tipo de interrupção, distração e consiga focar de verdade. Importantíssimo, esclareça o que precisa ser feito e o que feito significa em termos de ações concretas, que sejam preditivas, ou seja, que você entende que ao realizar essa atividade, essa ação, você chega mais perto do resultado e influenciável, que está no seu controle. Então, é importante que as ações sejam direcionadas pontualmente para o que eu posso fazer, não para o resultado que eu preciso alcançar, porque isso pode ser distante demais, e isso pode bloquear o impulso para ação. Então, a gente procrastina, geralmente,
porque a gente não sabe exatamente o que tem que ser feito, ou a gente não tem convicção de que aquilo vai ajudar. Então, vamos destravar. Na hora de mapear ação concreta, que a gente já previamente mapeou o impacto que isso tem sobre o resultado, sobre o objetivo estratégico e tudo mais. 2 últimos princípios, gente. Invista tempo no seu desenvolvimento, porque é um tipo de investimento que rende juros compostos, e eu nem preciso falar mais sobre isso, porque a gente vem falando nesses módulos de grandeza sobre a importância do lifelong learning, de continuamente aprender e desaprender, inclusive. E o último, e mais importante, invista tempo na sua saúde, porque sem a sua saúde, não adianta ter trabalho, tá, gente? Porque a gente precisa cuidar desse corpo. Eu lembro de uma história que eu vi e li não lembro se foi no treinamento ou se foi no livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que era a história da gansa dos ovos de ouro. E aí o dono da gansa ficou muito feliz que a gansa colocava ovos de ouro. E aí ele foi colocando mais ovos pequenos, dia após dia, ovos pequenos. E ele pensou: se eu matar essa pata, vai ter muitos ovos de ouro. E aí eu vou ficar rico, milionário, eu não vou mais precisar cuidar dela. E aí eu vou, né, ter uma vida melhor. E o que aconteceu quando ele matou a gansa? Não tinha nenhum único ovo. E é o que a gente faz um pouco com a gente. Às vezes a gente vai se explorando cada vez mais e esse é o corpo que produz, né? A gente precisa desse corpo são para a gente produzir resultados positivos. Então, se a gente matar a gansa, a gente não vai conseguir mais produzir resultados. Espero que esses princípios de ouro possam te ajudar e se você tiver qualquer dúvida, fala com a gente, estamos conectados aí durante essa jornada. Até o próximo módulo, gente.